Vamos ficar de pé, vamos começar o nosso devocional nessa manhã, o nosso culto nessa manhã de segunda, porque segundou com S de Senhor. Aleluia. Pai, nós estamos aqui nessa manhã, queremos te adorar, queremos te servir, queremos nessa manhã, Senhor, entregar a Ti as nossas vidas, porque confiamos no Teu amor, na Tua graça, na Tua bondade. Vem sobre nós nessa manhã, enche as nossas vidas da Tua graça. Oh, nós te adoramos nessa manhã. Vem, recebe o nosso louvor e a nossa adoração nessa manhã, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor nessa manhã? Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que encobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que encobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer, Jesus. Essa manhã nós cremos que o Senhor é o Deus de aliança, que nunca falha. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Jesus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou.
Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar onde você está. Nós finalizamos o jejum. Depois do jejum, nós não tivemos a oportunidade de fazer o culto da segunda, né? Começaram os feriados, e um feriado atrás do outro. Nós estamos retornando o nosso culto de segunda-feira, para a glória do nome de Jesus, amém? Eu queria ler com vocês hoje, né, a última lição do livro, né, do dia 21, do 21º dia, a disciplina da graça. Eu achei muito interessante, muito oportuna para nós nessa manhã, nesse dia, a gente fazer a leitura e meditar sobre esse título, né? Queria que o Geu lesse, vem aqui no microfone mesmo, e depois nós vamos compartilhar com vocês rapidamente e orarmos nessa manhã. Amém. Bom dia. Vamos lá. A disciplina da graça. Uma coisa que todo cristão precisa compreender é a diferença entre posição e estado. Posição é aquilo que somos em Cristo diante dos olhos de Deus, mas estado é a forma como nos encontramos no momento. A vontade de Deus é que o nosso estado seja coerente com a nossa posição. Quando o nosso estado se torna ruim, então o Senhor nos disciplina. O objetivo da sua disciplina é nos levar a expressar a glória da nossa posição em Cristo. A diferença entre a posição e o estado. Todos nós precisamos compreender que existe uma diferença entre a nossa posição e o nosso estado. O nosso estado muda todo dia, mas a nossa posição permanece para sempre a mesma. Uma coisa é a nossa posição, outra, o nosso estado momentâneo. Sua posição diante de Deus já está estabelecida. Sua posição como filho, justo, santo e inculpável nunca muda. Assim, sua posição nunca muda, mas seu estado, sim. Às vezes, você se sente entusiasmado. Outras vezes, fica deprimido.
Há momentos em que você fica nervoso, há outros em que você está de bom humor e cheio de alegria. Há dias em que você está generoso, outros em que você quer guardar tudo para si. Há dias de muita alegria e outros de imensa tristeza. Como você já entendeu, seu estado é flutuante e transitório, mas sua posição diante de Deus é permanente e eterna. Sempre se avalie com base em sua posição, nunca com base em seu estado momentâneo. Nunca avalie sua posição com base em seu estado, mas sempre julgue seu estado com base em sua posição. É normal pensarmos: hoje de manhã eu tive impulsos ruins e quase agredi uma pessoa, agora Deus não tem uma opinião muito boa a meu respeito. Eu me deixei levar por aquela tentação, agora Deus não tem uma opinião positiva sobre mim. Como posso agora servir ao Senhor? Como vou liderar? Essa é uma situação muito comum. Nós permitimos que o nosso estado afete a nossa percepção da posição. Todavia, aos olhos de Deus, seu estado não pode alterar sua posição. É assim porque sua posição foi conquistada por Cristo e não por você. Consequentemente, você não pode alterá-la. Permaneça na posição. Há um maravilhoso exemplo desse princípio no Velho Testamento. Quando o povo de Israel peregrinava no deserto, eles tiveram de passar pela terra de Moabe. Balaque, o rei de Moabe, estava com muito medo de Israel e contratou um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Deus, porém, não permitiu que Balaão amaldiçoasse o seu povo. E Balaão é obrigado a fazer algumas afirmações extraordinárias. Primeiro, ele diz que Deus já abençoou Israel e isso não pode ser revogado. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Números 23, 20 ao 21. No verso 21, ele diz que o Senhor não viu a iniquidade de Israel. Veja que afirmação espantosa. Essa é a nossa posição na aliança. Pois ele disse: das suas iniquidades jamais me lembrarei. Deus não diz que não havia pecado em Israel. Ele apenas diz que não os vê. Não devemos nunca pensar que não há pecado em nós, mas devemos declarar ousadamente que o Senhor não vê iniquidade em Israel. Quando Ele nos olha, não vê pecado em nós. Sabe por que Deus não viu iniquidade em Israel? Porque no meio do acampamento estava o tabernáculo e nele havia o altar de bronze que aponta para a cruz. E todos os dias o cordeiro era imolado nele, lembrando-nos do Senhor Jesus. Sua posição hoje está em Cristo. Estando em Cristo, quando Deus olha para você, Ele vê Cristo, que não tem pecado. Seu estado pode ser eventualmente ruim, mas sua posição é eternamente divina. Se isso era verdade na velha aliança, muito mais agora. Uma vez que Deus diz que somos perdoados e justificados em Cristo, isso não pode mais ser revogado. Alguns acreditam que suas muitas quedas e pecados podem fazer com que sua posição mude diante de Deus, mas isso é mentira do maligno. O Pai pode discipliná-lo, mas jamais mudará sua posição de filho. Hebreus 6, do 13 ao 20. Não ignore o seu estado. Uma vez que a nossa posição é muito mais importante, será que devemos ignorar o nosso estado? Claro que não. Julgue seu estado com base em sua posição. Porque estou próximo de Deus, sou justo aos seus olhos pelo que Cristo fez. Porque sou altamente favorecido no amado, posso pedir a Deus que me ajude a tratar com esses momentos ruins. Quando não entendemos essa verdade, tendemos a julgar a nossa posição pelo nosso estado. Pensamos que a posição depende de nós e quando o nosso estado muda, nós concluímos que a nossa posição mudou também. O seu estado não pode alterar a sua posição diante de Deus. Mas ele é também importante. O seu estado, ainda que momentâneo, pode mudar ou afetar a sua posição diante dos homens, o seu testemunho perante as pessoas. Pode até tirar a sua paz na mente por causa da comunhão com os outros. O seu estado pode também afetar o seu desfrute das coisas do Espírito e até a sua utilidade na obra de Deus.
Por tudo isso, não ignore seu estado. Temos ensinado muitas vezes que a introspecção é muito prejudicial para a vida espiritual. Isso, porém, não significa que não devemos avaliar o nosso comportamento. Devemos fazer isso, evidentemente, sem cair na condenação do inimigo. Preciso dizer que existem dois tipos de autoavaliação. Aquele que resulta em autocondenação e acusação, este procede do diabo, e aquele que é saudável, quando avaliamos nossas ações para agirmos melhor. Sabemos que a nossa posição não muda, por isso podemos mudar o nosso estado. Reconheça a disciplina de Deus. Deus não pode me disciplinar quando o meu estado for ruim? Sim, claro, sua posição não muda. Ele vê você como justo, santo e com a sua natureza divina, mas isso não significa que ele não vai corrigi-lo. Sua disciplina, porém, jamais muda sua posição diante dele. A palavra de Deus declara enfaticamente que todos os que são filhos são disciplinados pelo Pai. Aquele que não tem sido disciplinado não é filho, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Hebreus 12:6. Não existe contradição entre a disciplina de Deus e sua graça. Pelo contrário, a disciplina de Deus manifesta sua graça. Um crente depois de salvo nunca perderá a salvação, mas evidentemente poderá ser disciplinado. A questão que frequentemente ouço é: como Deus disciplina? Antes de tudo, precisamos dizer que Deus não é um pai abusivo que faz coisas horríveis com seus filhos. O Senhor Jesus curou todos os doentes que vieram a Ele e não houve nenhum caso de Ele colocar uma doença em alguém para lhe ensinar uma lição. Creio que o Pai jamais traz doenças e pragas sobre os seus filhos. A extensão da correção é na exata medida do seu amor. Se vejo o meu filho vez após vez fazendo o mesmo erro, e se aquilo pode resultar em grande perda para ele, eu vou corrigi-lo para impedir que ele sofra perda. Quando amamos, corrigimos, nunca ignoramos. Deus, porém, não vai corrigi-lo lhe mandando doenças ou dando um acidente de carro. Deus nunca age como um pai abusivo. Hebreus 12:5-6 diz: E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se está sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? No fim do verso, lemos que se estivermos debaixo da submissão ao Pai, então viveremos. Eu creio que o Senhor nos disciplina, mas seja como for que essa disciplina venha, o resultado é que viveremos. Quando estamos debaixo da submissão ao Pai, o resultado é vida e nunca morte. A graça nos educa. Na passagem de Tito 2, podemos ver claramente os 3 tempos da graça de Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. No passado, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. No presente, a graça está educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. No futuro, aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Veja que a disciplina é a graça de Deus nos educando. Que o Senhor nos abra os olhos para vermos a sua graça em meio aos seus tratamentos em nossa vida. A disciplina na vida do filho pródigo. Creio que podemos olhar para a vida do filho pródigo e observar a disciplina de Deus na vida dos seus filhos. Ele era filho e precisou ser disciplinado por Deus a fim de que pudesse voltar para casa. Ele perdeu o dinheiro.
Um aspecto claro da disciplina é que Deus permite que experimentemos as consequências de nossos atos e escolhas. Pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Colossenses 3:25. Receber de volta a injustiça feita é apenas a consequência do erro, não é semeadura e colheita. Quem semeia colhe muito mais do que plantou, mas experimentar a consequência é como a terceira lei de Newton. Para toda ação, há uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Uma das formas como devemos disciplinar nossos filhos é deixando que eles sofram as consequências dos próprios erros. A pior coisa que alguém poderia fazer ao jovem pródigo faminto num chiqueiro de porcos seria dar comida a ele. Se alguém lhe desse comida, a consequência é que ele nunca voltaria para casa. O Senhor permite-nos perder coisas, mas Ele não manda sobre nós doenças e pragas. Deus é um bom pai. Entretanto, imagine um pai que exorta seu filho a não brincar com a bola na rua por causa do risco de um carro atropelá-lo, mas ele o ignora e continua brincando na rua. O pai, por amar o filho, poderá pegar a bola e furá-la. Deus jamais feriria você, mas a bola pode ser destruída. Isso é a graça de Deus. Ele perdeu as amizades. A melhor cura para a ingratidão é a perda. Não creio que um filho seja disciplinado com pragas, doenças e maldições, mas você precisa admitir que Deus pode ser muito severo com coisas que nos afastam dele ou que nos levam ao erro. Ele passou fome e foi cuidar de porcos. Uma forma como o Senhor nos disciplina é com portas fechadas. Deus fecha portas. Frequentemente, crentes encaram portas fechadas. O Pai fecha essas portas porque não são o melhor caminho. Aquela porta fechada disciplina nossa obstinação em fazer a nossa própria vontade. O garoto certamente procurou outros empregos, mas nenhuma porta se abriu. Sua única alternativa foi cuidar de porcos. E, estando ali no chiqueiro, ninguém lhe dava nada. Por fim, ele chegou mesmo a passar fome. A disciplina envolve dor. Não há mudança sem dor. Sabemos que um crente pode acalentar certos pecados em sua vida. Ele tem a posição de filho, mas seu estado pode ser lamentável. Uma disciplina frequente nessa situação é a exposição à luz. Deus mostra o pecado para que o vexame sirva de disciplina. Deus usa o vexame e a humilhação. Cuidar de porcos é a coisa mais humilhante para um judeu. Os porcos são animais imundos e um judeu jamais se sujeitaria a esse tipo de trabalho. No entanto, foi exatamente isso que foi fazer o filho pródigo. O alvo da disciplina de Deus é trazer lucidez, e foi o que aconteceu. Foi nesse momento que ele caiu em si. Ele caiu em si. O garoto caiu em si e disse: pequei contra o céu. É nesse momento que ele decide voltar para casa. Esse é o alvo final da disciplina, levar-nos de volta ao Pai. Uma coisa que aprendi durante os anos foi que a disciplina aproxima o filho do Pai. Toda mãe sabe que, quando ela disciplina o filho, ele fica ainda mais apegado a ela emocionalmente. Toda criança, quando erra, sabe instintivamente que ela deve pagar pelo erro. Quando ela é disciplinada, sente paz. Mas quando ela erra e não é disciplinada, ela se torna ansiosa e angustiada. Creio que o mesmo princípio se aplica à disciplina de Deus. Deus disciplina seus filhos. A disciplina, na verdade, é algo muito importante para Deus. A Bíblia diz que Eli não falava nada com seus filhos e permitia que eles continuassem lidando com as coisas espirituais de maneira leviana. Porque já lhe disse que julgaria a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Assim, vemos que Deus é um pai que pode corrigir com severidade, porque ele não gosta quando nossos pais agem de forma displicente com a disciplina. Ele não fez as coisas terríveis que seus filhos faziam. Ele foi julgado unicamente porque foi negligente com a disciplina. O nosso Deus é um pai zeloso, que certamente nos disciplinará. Davi também não foi um bom pai. A respeito de Adonias, a palavra de Deus diz que Davi, seu pai, nunca o contrariou.
Pode ter certeza de que Deus não é assim. Para o nosso bem, Ele vai nos contrariar. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. 1 Reis 1, os 5 e 6. Amém. Aleluia. Obrigado, Gil. Amém? Nós estamos na graça, amém? Mas na graça também há disciplina. O nosso grande problema, o nosso grande erro é pensarmos que estamos na graça e não há mais disciplina para nós. O grande erro do ser humano é não ter equilíbrio. Falta para nós equilíbrio. Essa falta de equilíbrio é que nos leva a fazermos coisas que desagradam ao Senhor. Quando falamos muito de graça, tendemos a achar que eu estou na graça, então para mim não tem mais nenhum tipo de julgamento, de condenação ou de disciplina. E não há mesmo, não temos mais julgamento, não temos mais condenação, mas existe ainda a disciplina. A disciplina do Senhor, ela vem sobre nós. E eu achei tão rico esse livro, fui tão abençoado com essas leituras, e eu falei, não, hoje eu vou compartilhar sobre esse último, essa última lição, a lição do dia 21, que fala da disciplina da graça. O grande problema nosso é que nós ignoramos muitas vezes o nosso estado e a nossa posição. Confundimos essas coisas, Muitas vezes nós erramos e achamos que deixamos de ser filhos. Essa é a nossa posição de filhos não é alterada. Quando nós erramos, quando nós falhamos, nós continuamos sendo filhos. Nossa posição, ela é inalterada. Mas o nosso estado momentâneo pode ser alterado. Às vezes você ora demais, aí você fala, nossa, agora eu estou santo, agora eu estou cheio, Isso é o seu estado, O seu estado momentâneo você pode uma hora estar muito bem e uma hora estar muito mal. Não, hoje eu pequei, hoje eu errei, hoje eu xinguei no trânsito, Agora Deus não vai me ouvir mais, Hoje eu discuti com a minha esposa, hoje eu falei uma mentira. Então, naquele momento, você acha que Deus não vai te ouvir mais. Nós precisamos aprender, que o nosso estado, ele é inalterado, mas a nossa posição é inalterada, mas o nosso estado, ele é momentâneo. Uma hora podemos estar bem, outra hora podemos estar mal, mas isso não muda o nosso estado de filho, não muda a nossa posição de filhos. Note que o pastor Luiz colocou aqui, quando o povo de Israel saiu da terra do Egito para ir para a terra de Israel, eles passaram pelo território de Balaque, e Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo. E quando Balaão era uma espécie de um profeta, quando ele chegou para amaldiçoar o povo e ele foi proferir palavras de maldição, ele não conseguia falar palavras de maldição, ele só conseguia falar palavras de bênçãos. Mas o povo não tinha erro? Sim ou não? O povo tinha erro. O povo pecava, o povo murmurava, o povo falhava, o povo uma hora queria matar Moisés, uma hora queria apedrejar Moisés, uma hora o povo queria fazer coisas erradas. Mas quando Balaque chamou Balaão e Balaão foi para amaldiçoar, ele abriu a boca e saiu bênção. Eu não posso amaldiçoar aquilo que o Senhor abençoou, está decretado. Eu não vejo pecado em Israel, eu não vejo desventura em Israel. Então não é que eles não tinham, eles tinham pecado, mas Deus não os via, Então nós precisamos entender essa diferença. Mas há disciplina quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós fazemos aquilo que não é da vontade do Senhor, o Senhor nos disciplina, porque a Bíblia diz que a disciplina de Deus começa pela sua casa. Deus começa pelos seus filhos. Como que Deus pode julgar o mundo lá fora, se Ele não julga nós que estamos aqui dentro? Então, a Bíblia diz que a disciplina do Senhor, ela começa pela sua casa. O filho pródigo, ele deixou tudo, chegou para o pai e falou, pai, eu quero a minha herança, eu quero a minha parte que me cabe da herança.
né? E pedir isso naquela época era como desejar a morte do pai. Mas ele pediu, né? Foi uma grande desonra, um grande desgosto para o pai dele. E quando o pai dele deu a parte que lhe cabia, ele foi embora, né? E lá ele gastou tudo que tinha. E por fim ele foi apacentar porcos, que era a condição mais indigna para um judeu, a condição mais, né, ralé que existia naquela época, era apacentar porcos. Aquilo foi uma disciplina na vida dele. Quando ele perdeu os amigos, perdeu o dinheiro, perdeu a sua condição financeira, perdeu tudo, e ele caiu em si, né? Então quando ele cai em si, ele fala: pequei contra os céus. Então ele resolve voltar à sua, né, o seu estado momentâneo foi alterado, foi mudado. A sua posição de filho permanecia a mesma. Note que quando ele chega no pai dele, ele fala para o pai dele: pai, me faz como um dos teus empregados. O pai nem ouve direito, já traz logo o anel, traz uma sandália, traz uma roupa nova para ele, porque a posição dele de filho não havia sido alterada, mas a condição momentânea dele, né, havia sido alterada. Ele tinha deixado de ser alguém, né, reconhecido, para ser um empregado apacentando porcos. Mas ele, na disciplina que ele recebeu, ele retornou para a casa do pai. Então, que nós possamos nesses dias entender que nós precisamos alinhar a nossa posição e o nosso estado, né? Jesus, ele estava sempre confessando a respeito de si próprio. Ele estava sempre dizendo, né? Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Por quê? Por que Jesus estava dizendo isso a respeito de si próprio? Porque ele sabia da sua posição, sabe? Ele sabia que ele era o Filho de Deus, mas ele precisava declarar que o estado dele era aquele naquele momento, para que as pessoas pudessem crer nele, para que as pessoas pudessem acreditar naquilo que ele estava dizendo. Então, que nós possamos nesses dias sermos cheios da graça, para entendermos que quando o Senhor nos corrige, quando o Senhor nos disciplina, é para o nosso bem. Ele quer o nosso bem. O Senhor quer que nós possamos viver uma vida cheia de desfrute da graça dele e da bondade dele. Mas quando nós erramos, o Senhor, na sua graça, ele nos disciplina e nos conduz novamente a uma posição e a um estado que lhe agrada. Amém? Fique de pé onde você está nessa manhã. Vamos orar nessa manhã, agradecendo ao Senhor por essa segunda-feira, né? Pedir uma semana abençoada, cheia da graça, cheia da presença do Senhor. Que o Senhor te conduza nessa semana, que essa semana você possa ser surpreendido na graça do Senhor, né? Que o Senhor possa te conduzir dentro da sua bondade, amor, misericórdia, plano, propósito que Ele tem para a sua vida. Amém? Feche seus olhos onde você está. Pai, nós estamos aqui nessa manhã. Reconhecemos que erramos e falhamos. Muitas vezes, Senhor, fazemos aquilo que não é a vontade do Senhor. Mas sabemos também que o Senhor, na sua graça, o Senhor nos disciplina. Como filhos a quem o Senhor quer bem, o Senhor nos disciplina, o Senhor traz sobre nós a correção do Senhor. Mas essa correção não é para nos causar mal, mas sim para nos levar de volta ao caminho da Tua bondade, do Teu amor. Por isso nós nessa manhã nos abrimos a Ti. Senhor, nos entregamos a Ti e dizemos nessa manhã: Senhor, tenha liberdade de nos disciplinar, de nos corrigir e nos conduzir no Teu caminho de graça, de amor, de bondade, do propósito para o qual o Senhor nos criou, nos chamou. Oh, no nome de Jesus, nessa manhã, nós entregamos a Ti as nossas vidas, entregamos a Ti a nossa semana. Nessa manhã nós Te pedimos, dá-nos uma semana de paz, de bênção, na Tua presença, uma semana cheia da graça. Conduz as nossas vidas, livra-nos do mal, livra-nos da tentação, livra-nos da queda. Em nome de Jesus, conduz as nossas vidas nessa semana, para sermos, ó Pai, cheios da bondade do Senhor, cheios da graça do Senhor. Nós entregamos a Ti as nossas vidas nessa manhã. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém? Se Deus é por nós, Deus abençoe você. Tenha uma segunda-feira, uma semana abençoada em nome de Jesus.